Glória a Deus, graça e paz, igreja. Boa noite para você que nos acompanha ao vivo aí. Que Deus já esteja se fazendo presente aí no seu lar, onde você estiver. Eu vou estar lendo lá em Marcos, do capítulo 5. Marcos 5:37. Uma passagem bem conhecida. Eu vou até o finalzinho, até o 43 aí. Marcos 5:37 ao 43. Fala assim: E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entretanto, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela só dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Essa é a história de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. E antes de entrar direto aqui no tema, eu gostaria de contar uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Dois meninos, eles brincavam no gelo, patinando no gelo fino. É normal que o gelo se congele por cima dos lagos, né, em regiões frias. E eles brincavam de hóquei com uma bolinha e patinando naquele gelo. Quando, de repente, um dos dois meninos, o gelo rachou e ele caiu para dentro do lago. E a correnteza do lago acabou levando o menino para baixo do gelo. E o outro, se vendo sozinho diante daquela situação, ele começou a bater no gelo com o seu patins, com o ferro do patins, até que ele conseguiu quebrar o gelo. E ele enfiou as mãos ali e puxou o outro menino que estava se afogando. E ele começou a gritar por socorro. E aí começou a chegar as pessoas, né, os populares, e logo ligaram para a polícia. E chegou o corpo de bombeiros. E aqueles militares, eles chegaram e falaram assim: Mas quem que estava aqui com você? Ele falou: Não, só estava eu e o meu amigo, e o gelo rachou e ele caiu para dentro do gelo. Aí ele falou assim: Mas quem que quebrou o gelo para você? Ele falou: Eu mesmo quebrei o gelo. Ele falou: Mas com o que você quebrou? Ele falou: Eu quebrei com o meu patins. Eu fui batendo até quebrar. Aí ele falou assim: É impossível, você não está vendo a espessura do gelo? Não é possível que uma criança vai conseguir quebrar o gelo batendo o patins. E ele falou: Mas foi eu que quebrei, não tem mais ninguém aqui. E ao ver aquela situação, um senhor que passava, vendo aquela multidão e aquela confusão de é que não é, aí um senhor passou e falou assim: Realmente foi ele que quebrou o gelo. Aí aqueles profissionais, né, da área da saúde viraram para aquele homem e falaram assim: Mas não é possível que uma criança consiga quebrar um gelo dessa espessura. E ele falou assim: Ele conseguiu quebrar porque não tinha ninguém por perto falando que ele não conseguia. Porque se tivesse alguém aqui falando que ele não conseguia, aí ele não conseguia. Mas como ele estava sozinho e na sua fé de tentar salvar o seu amigo, ele conseguiu quebrar o gelo sozinho. Isso é uma das coisas que mais acontece no nosso dia a dia. Muitas das vezes, quando a gente fala a respeito de fé, a gente precisa entender que é necessário, primeiramente, que tenha Existem duas coisas, na verdade, que são necessárias para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos em fé. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é necessário que exista um ambiente favorável. E fora um ambiente favorável, é necessário que exista uma fé dinâmica. O que é uma fé dinâmica, Júnior? Uma fé de execução, uma fé lá de Tiago, não é a fé da teoria, não. A fé de que você demonstra através de seus atos que você acredita naquilo. E uma das coisas que se percebe é que as pessoas, elas falam muito a respeito de ter fé, mas elas acabam que
não executando aquilo que muitas das vezes elas querem fazer, porque alguém fala, não faça isso, né? É perigoso. E muitas das vezes a pessoa deixa de fazer alguma coisa que aos olhos dos outros pareceria uma aventura, e deixa de viver o milagre que estava propício para aquele momento, porque aquele ambiente era favorável para o milagre. E essa situação que aqueles meninos eles viveram fala a respeito dessa segunda questão. A questão de a última coisa que você precisa para que você consiga viver o milagre é de alguém te colocando medo. Se tivesse algum adulto ali por perto, quando ele pediu socorro, pode ser que alguém chegaria e falar assim, menino, não quebra o gelo, porque pode ser que você caia para dentro. Ou então não dá a mão para ele, porque pode ser que ele te puxe para dentro da água e cai vocês dois. Só que não tinha ninguém ali para colocar medo nele. E o fato dele não ter medo, ele simplesmente agiu na sua fé instintiva. Ele simplesmente enxergou a única possibilidade que tinha para fazer. Não vendo a possibilidade de voltar para trás, sabendo que se ele fosse correr para a casa dele para chamar alguém ia ser tarde demais, ele fez a única coisa que ele tinha para fazer. Ele resolveu a questão através daquilo que ele mesmo acreditava. Ele não pensava, mas eu sou só uma criança, mas o gelo é muito grosso. Ele simplesmente fez aquilo que tinha que fazer. E muitas das vezes, nessa nossa vida maluca, onde tem tanta gente gritando pra gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, a gente acaba muitas das vezes dando mais ouvido àquilo que as pessoas estão falando a respeito do medo delas e imposicionando isso sobre nós, do que nós vivermos aquilo que está escrito para a gente viver naquele momento. E é interessante você pensar a respeito disso, porque quando a gente fala a respeito de medo, o medo ele é natural, o medo ele é saudável, até o ponto em que ele seja aquele medo que te faz bem. É um medo que ele é instintivo, um medo que te impede de colocar a mão no fogo, um medo que te impede de pular de um penhasco. Só que o medo a qual a gente se refere aqui não é esse medo que te priva de viver situações ruins. É um medo que não nasce com você. É um medo que vem criando dentro de você a partir das sugestões que as pessoas vão colocando na sua cabeça. É um medo que você vai construindo dentro de você a partir das experiências que você vive. E a partir das frustrações que você vive, você acaba entendendo que aquilo não é possível. Você acaba entendendo que você não vai tentar mais uma vez. E muitas das vezes nós fomos nutridos, nós fomos criados com esse tanto de medo. Se você parar para pensar, uma criança ela nasce simplesmente com medo de barulho e o medo de cair. Os demais medos, ela vai aprendendo com as outras pessoas. Ela cresce um pouquinho e alguém fala, não vai lá não que lá tem bicho. Ali é escuro, é perigoso. Ela não sabe de nada disso. Ela não entende nada disso. Ela simplesmente aceita as sugestões que impõem sobre a vida dela. E isso ela vai acarretar problemas durante toda a sua vida. Porque ela não sabe identificar aquilo que é real e aquilo que simplesmente foi sugestionado para ela. Né? Como uma forma de muitas das vezes você privar a criança de viver uma situação desnecessária, você acaba inventando medos que eram desnecessários dela viver. Isso me faz lembrar de uma moça que eu atendi no ano passado, e ela tinha alguns bloqueios com relação à profissão dela, porque ela precisava passar numa prova, só que toda vez que ela chegava para fazer a prova, ela começava a ter um pânico, ela começava a passar mal, ela começava a ter palpitações, e começava as coisas girar, e náuseas, e ela acabava deixando de fazer. E chegou a um ponto tão crítico que ela não conseguia mais nem estudar. Só de pensar em estudar para aquela determinada prova, ela já começava a passar mal. Ela tinha um pânico que parecia que ela estava tendo um ataque cardíaco. E a gente começou a trabalhar em cima disso e a gente foi estudando como que era a vida dela, o que tinha acontecido na vida dela. E ela começou a me falar a respeito da mãe que ela teve. Da mãe que ela tinha, na verdade, né? E ela foi assim um trabalho de muito choro, foi um trabalho de muito esforço, principalmente por parte dela, porque ninguém quer revirar os momentos ruins que você já viveu. E ela sempre falava a respeito da maneira como a mãe dela tratava ela. E desde sempre, desde pequena,
Ela falava que quando a mãe dela ia chamar ela na rua, ela não sabia chamar pelo nome e falar vem pra dentro. Ela tinha que falar um monte de palavrão e escorraçar ela na frente de todos os amigos. E ela falava assim, quando eu via minha mãe saindo pra fora, eu já começava a ficar com vergonha, porque eu sabia que ela ia me xingar na frente de todo mundo. E isso perdurou durante toda a vida dela. O tempo todo a mãe dela falando que ela não podia, que ela não conseguia, que ela era fraca, que ela era lenta, que ela era a pior de todas as irmãs e que todo mundo ia dar certo e que ela não ia dar certo. E isso foi nutrindo durante toda a vida dela. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Trabalhar um quesito que a própria pessoa não enxerga. E eu falava para ela assim, fala para mim algumas coisas ruins a respeito de você. Né, alguns adjetivos ruins, aí ela começava a listar. E ela falava, vai faltar papel. Daí eu falava assim, agora escreve para mim alguns adjetivos bons. Aí ela escrevia 1, 2, 3, falava, ixi, não lembro, não sei. E a gente começou a trabalhar em cima disso, desse autoconhecimento, de uma pessoa que se achava ruim, porque falaram para ela que ela era ruim. De uma pessoa que se achava que não conseguia, porque a vida inteira falaram para ela que não conseguia. Então, quando chegava diante daquela situação, que era uma possibilidade dela ser promovida, ela já começava a passar mal. Porque, querendo ou não, nós, como crianças, inconscientemente, nós somos nutridos a respeito daquilo que nos entregaram. Não é porque a pessoa é ruim, porque a maioria das vezes essas pessoas estão entregando aquilo que elas receberam. E a pessoa ela só dá aquilo que ela tem. Então, muitas das vezes, ela recebeu daquela mãe simplesmente aquilo que aquela mãe tinha para dar para ela. E nós temos um ki dentro de nós que, quando nós recebemos uma palavra de uma pessoa que é tão importante como um pai, como uma mãe, como um professor, como uma avó, aquilo não pede licença. Simplesmente é instalado dentro de nós como se fosse uma verdade. Porque nós respeitamos tanto essa pessoa que ela sabe tudo a nosso respeito. E acaba que se tornando como se fosse um bloqueio, que ela estaria como desonrando aquela pessoa, porque se eu for promovido, se eu conseguir alcançar o meu posto de sucesso, eu vou estar desonrando aquilo que minha mãe sempre falou, porque minha mãe sempre falou que eu não ia dar em nada. Então, automaticamente, inconscientemente, a pessoa fica trabalhando para ela mesma não dar certo. É como se a própria mente da pessoa ficasse sabotando ela, para que ela ficasse sempre ali naquela questão daquelas palavras que foram lançadas sobre ela. E a gente trabalhou muito a respeito disso, foi muita oração, foi muito Deus naquele negócio. E louvado seja Deus porque era uma pessoa cristã, então deu pra gente trabalhar bastante nessa questão. A gente orou muito junto, a gente chorou muito junto. E a última vez que eu vi ela, eu conversei com ela e ela falou assim, eu fiz a prova. Ela falou, eu fiz a prova da última vez, eu não passei. Ela falou, mas a hora que eu entrei para fazer a prova, eu já comecei a querer passar mal. E eu comecei a me dar ordens e falar que eu era mais e que Deus tinha na minha vida e tudo aquilo que Deus tinha conquistado para mim. E comecei a jogar fora todas aquelas palavras que tinham se lançado sobre mim. E no fim eu consegui concluir, fiz a prova. Eu não passei, mas eu estou muito satisfeita porque eu estou pronto para a próxima. Eu já estou estudando para a próxima que vai ter. E eu não me deixei mais ser abalada por causa disso. E ela começou a falar a respeito das transformações que começaram a acontecer na vida dela. Ela se liberou para ser promovida pela vida. Era uma pessoa que não se gostava de si mesmo. Por mais que a pessoa está dando risada, abraça todo mundo, ajuda todo mundo. Era uma pessoa que não tinha um relacionamento consigo mesma. E ela falou, cara, depois de todo o trabalho que a gente fez, a minha vida foi totalmente transformada. Eu aprendi a receber o amor de Deus e eu aprendi a me amar. Sabe, hoje eu entendo quem eu sou em Deus. Eu não recebo nada mais, nada menos do que aquilo que Deus ele falou que eu sou. Porque é isso que importa, né? Isso são coisas de se pensar, porque o pai ele tem uma autoridade sobre a vida do filho. Uma autoridade que é sobrenatural. Seja um pai bom ou seja um pai ruim. Aquilo que o pai fala sobre a vida do filho, aquilo se torna lei. Aquilo é o piso por onde o filho vai pisar o resto da vida dele. Ah, Júnior, mas era um pai que não sabia nada de Deus. Não importa. Leis são leis. A hierarquia divina, ela acontece se você é crente ou se você não é crente. Se você honrar seu pai e sua mãe,
Você vai ser abençoado, seus dias vão ser prósperos na terra, seja você crente ou seja você não sendo crente. Por quê? Porque você está respeitando uma lei universal. Então isso acontece muitas das vezes. A gente tem lá no Gênesis, contando a história de Noé, que se embriagou e o seu filho pegou ele embriagado. E Noé, mesmo estando embriagado, ele vai e lança uma maldição sobre a vida do seu filho. E o seu filho foi amaldiçoado. Por quê? Porque o pai, ele tem autoridade sobre a vida do seu filho. Então, se você determina a bênção sobre a vida do seu filho, a bênção está sobre a vida do seu filho. Mas se você determina a maldição está sobre a vida do seu filho. Porque você tem a autoridade sobre ele. Isso é uma das coisas que nós precisamos aprender nos nossos dias. Tem muitas pessoas que elas vivem amarradas até os dias de hoje, porque elas estão desfrutando do medo que foi imposto sobre a vida delas há muito tempo atrás. E até agora elas não conseguiram entender o que está acontecendo. Elas não trouxeram à consciência uma coisa que até agora determina o destino dela, e ela não consegue entender porque ela sempre roda e não sai do mesmo lugar. O que é interessante de se falar a respeito de medo, eu fiz questão de falar antes de a gente entrar aqui na história da Bíblia que a gente acabou de ler, eu fiz questão de trazer a história desses meninos porque são crianças, né? São meninos. E quando a gente fala de Jesus, ele foi o homem mais perfeito que já pisou nessa terra, né? Então Jesus, ele é o mestre da inteligência emocional. Ninguém conseguia tirar ele do foco. Então é muito fácil a gente falar a respeito de Jesus. Daí a necessidade da gente falar de pessoas comuns também, de pessoas como eu e como você, que conseguem acessar coisas extraordinárias. Uma coisa que você precisa saber a respeito do medo é que o medo, ele é o oposto da fé. O medo, ele é o oposto da fé. Por quê? Porque para que você tenha fé, é preciso que você creia naquilo que você não vê. E para que você tenha medo, é preciso que você creia naquilo que você não vê. O medo, a maioria das vezes, é algo que não existe. Você já viu uma criança com medo? Ela olha um cabide com uma camiseta pendurada atrás da porta e ela fala, tem um homem ali. Ela não está vendo, mas ela acredita naquilo que ela está achando. Porque ela tem medo e a visão dela é baseada pelo medo que ela tem. Assim como a pessoa, pela fé, ela enxerga aquilo que ela quer alcançar. Eu não estou vendo, não está acontecendo, mas pela fé eu posso experimentar. Então o medo é o polo oposto da fé. Para que você tenha medo, é preciso que você acredite em algo que não existe também. E é por isso que o medo, a maioria das vezes, ele é incutido na nossa cabeça. Ele foi trabalhado dentro de você. E para que você consiga viver em fé, é necessário que você quebre muito medo que você tem. Porque na nossa moralidade a gente fica, ai meu Deus, eu não posso fazer isso. Ai, eu não consigo fazer isso. Ai, eu não sou tão bom para fazer isso. E todos esses medos, eles vão te paralisando. Ao contrário da fé que é dinâmica e que ela praticamente te obriga a fazer alguma coisa, o medo, ele te paralisa. Ele não permite que você faça nada. Você já viu pessoas que têm uma crise de medo e elas ficam totalmente paralisadas? Elas não conseguem sair do lugar. Sabe? Nossa, por que você não saiu correndo do cachorro? Você não viu o cachorro vindo? Eu fiquei com tanto medo que as minhas pernas não me respondiam. Não correspondiam. Eu queria correr também. Mas o medo era tanto que eu não consegui sair do lugar. Então acontece essas coisas frequentemente. Isso são coisas naturais. Só que o medo, ele é tão forte que ele acaba impedindo até nas questões sobrenaturais. Eu deixo de viver aquilo que Deus, ele estipula para mim viver, porque muitas das vezes eu não consegui vencer os meus próprios medos. Então você percebe que viver de fé, que executar o reino de Deus, ele vai muito além de você acessar e entender a respeito de coisas sobrenaturais. Você percebe que existe um trabalhar a respeito de mim comigo mesmo. Você percebe que é necessário haver uma desconstrução de tudo aquilo que muitas das vezes eu tenho como conceito e como preceito, para que eu possa viver aquilo que Deus, ele tem para mim. Porque todas as pessoas que elas viveram coisas extraordinárias, antes de elas alcançarem, elas foram tidas como aventureiros, né? Aquele cara está vivendo uma aventura, só que depois, quando ele alcança em fé aquilo que era o objetivo, aí fala, nossa, aquele cara é um herói da fé, né? Até então era um louco fazendo aventura.
Mas depois que ele consegue alcançar o objetivo, aí todo mundo fala, nossa, olha que homem de Deus. E nós somos assim. Por quê? Porque nós precisamos enfrentar, antes de mais nada, os nossos medos. A fé é a convicção daquilo que a gente não vê. E o medo é a convicção daquilo que também a gente não vê. Então basta que nós comecemos a enxergar as coisas de dentro para fora. Ou seja, o que importa na verdade não é como as coisas são, é como nós vemos as coisas. O cabide com a camiseta pendurada atrás da porta parece uma pessoa para uma criança. Por quê? Porque ela está vendo através do medo. Mas se você vê através da sua realidade sem medo, o que você vê? Você vê um cabide atrás da porta pendurado. Talvez as pessoas olhem e falem assim, nossa, é uma loucura essa igreja aqui. Não dá nada, né? É uma loucura. Só que a gente olhando pela fé, a gente vê histórias de tantas pessoas que já foram transformadas aqui dentro, né? Tantas pessoas que caminharam junto com a gente, que conquistaram seus objetivos e hoje já nem estão mais aqui. Tantas pessoas que alcançaram seus objetivos participando lá das suas casas, de outras cidades, e simplesmente depois fala, aquele dia eu fui abençoado, aquele dia minha vida foi transformada. Tantas coisas. O pastor falou aqui a respeito de 6 anos. Esses dias apareceu no meu Facebook lá as memórias desse dia do culto do aniversário da igreja. Os meninos tudo com a cara de bebezão, né? Os meninos tudo redondinho. E você vai vendo pessoas sendo construídas dia após dia. Pessoas sendo transformadas de glória em glória, cada vez mais sendo mais intensos e mais profundos na presença de Deus. Então vale a pena. O esforço vale a pena. Compensa. A palavra de Deus, ela fala pra gente a respeito da história da filha de Jairo. Nós conhecemos toda a história, por isso que eu nem fiz questão de ler o capítulo inteiro. Mas o que eu quero que você tenha aqui é só esse finalzinho. Lá no verso 37, Jesus ele já começa separando 3 discípulos para vir juntamente com ele. E é interessante se você parar para pensar a respeito do ministério de Jesus, que Jesus ele tinha 500 seguidores, pelo menos. Quando você vai lá na Assunção de Jesus, quando ele está subindo ao céu, a Bíblia diz que os 500 homens que seguiam Jesus estavam ali de prontidão observando ele subir ao céu. Aí depois desses 500, você percebe que Jesus ele tinha 70 apóstolos. São 70 enviados. Muitas das vezes, apóstolo e enviado no Novo Testamento é a mesma coisa. Então muitas das vezes vai estar traduzido como apóstolo e às vezes como enviado. Então tem os 70 enviados, que são aqueles homens que Jesus ele manda, né, saiam por aí curando os enfermos, pregando o reino de Deus. São 70 enviados. Depois dos 70 enviados, Jesus tem 12 discípulos. E dentre os 12 discípulos, ele tem 3 que são os seus íntimos. São as pessoas que sobem com ele no monte, são as pessoas que vêm para ver o extraordinário, são pessoas diferenciadas. Jesus ele escolhia as pessoas, escolhia, só que ele classificava as pessoas certas para as atividades certas. Ele não chamou, vem todo mundo aqui, vamos entrar no quarto da menina aqui e fazer uma oração forte aqui. Não, ele sabia as pessoas a quem ele convidava. Quando ele sobe no monte, ele é transfigurado, ele apresenta Moisés, ele apresenta Elias, quem que está lá? Pedro, Tiago e João. Todas as vezes que Jesus ele demonstrava o seu sobrenatural de uma forma muito mais intensa, quem que estava lá? Pedro, Tiago e João. Porque esses eram os caras que estavam ali de escudeiros para Jesus. Essas eram as pessoas para quem Jesus ele estava passando canudo, em outras palavras. E é interessante, porque de todas essas pessoas que Jesus ele podia chamar, de todos esses discípulos, de todos esses seguidores, de todos esses enviados, Jesus ele chama simplesmente esses 3, sempre. E aqui eu aprendo que nós não podemos dar acesso para quem não está comprometido com o nosso propósito. Tem muita gente legal, tem muita gente que você gosta e até que gosta de você.
Mas essas pessoas, elas não estão comprometidas com o seu propósito. Tem pessoas que estão envolvidas com você, que te ajuda, que é legal, que é amigo de todas as horas, mas ele não está comprometido com o seu propósito. Você entende? É necessário que a gente entenda, e eu sempre conto uma história bem infantil, para que qualquer um consiga entender, a respeito do comprometimento, que numa fazenda ia ter uma festa. E tinha o porco e tinha a galinha. Nessa festa, o porco ele estava comprometido e a galinha ela estava envolvida, porque a galinha ela ia dar os ovos e o porco ia ser o prato principal. Pessoas que estão comprometidas são igual ao porco que são o prato principal. Uma das coisas que você pode perceber em todas as igrejas, e eu já passei por várias, é que são muitos os envolvidos. É aquela nave enorme de igreja. Mas os que estão comprometidos é ali 5%. É a engrenagem que faz o negócio girar. São as pessoas que estão comprometidas. E Jesus ele entendia dessa mesma forma. Pessoas que estavam comprometidas, pessoas que estavam envolvidas no seu ministério, pessoas que simplesmente queriam o pão que ele fazia multiplicar. E ele falava assim, das pessoas que estão comprometidas é esses aqui. E ele chama esses homens para entrar juntamente com ele ali dentro daquela casa. E é interessante que quando ele chega ali, a Bíblia diz lá no verso 40 que as pessoas estão ali pranteando, chorando. E Jesus, ele fala assim, gente, fica sossegado. Ela está dormindo, ela não está morta. E aquelas mesmas pessoas que estavam chorando e pranteando, de repente elas mudam totalmente a fisionomia e começam a dar risada dele. É interessante de perceber que as pessoas que elas não estão comprometidas, elas vão dar risada daquilo que você fala que você vai conseguir. Muitas das vezes aquilo que você fala que você vai fazer, as pessoas vão falar, você não é capaz. Se fosse fulano fazia, mas você não. Eu te conheço desde pequeno. Você jamais faria uma coisa dessa. E Jesus ele é tão incrível, conforme eu comecei aqui falando, que Jesus ele não se deixa ser abatido por essas pessoas. Muito pelo contrário, ele silencia a voz daqueles que tentam desestabilizar aquilo que ele pretende fazer. Porque conforme eu falei, se tivesse alguém ali falando para aqueles meninos, não, você não consegue, você não dá conta de quebrar o gelo, ele não ia quebrar o gelo. Ele não ia dar conta. Mas, conforme eu falei, Jesus ele é um homem totalmente acima da média. E percebendo que aquelas pessoas, elas estão tentando desestabilizar ele, ele fala assim, manda tirar todo mundo daqui. Bota para fora todo mundo. Quem não tiver comprometido, cai fora daqui. Esses dias eu assisti um vídeo de um menino, que ele estava naquelas pistas de skate. Eu não sei que modalidade é aquela, mas eu sei que ele corria e tentava chegar em cima. Ele corria e tentava chegar em cima, na parte de cima daquela pista. E ele estava morrendo de cansado já, porque ele tentou e não conseguia. E ele chegava em cima, perto de alcançar o topo, e ele saía raspando o chão, deslizando, e voltava embaixo. O pai dele olhando, o pai dele olhando, o pai dele olhando. Aí o pai dele chamou ele e falou assim, vem aqui, filho. Deixa eu te falar um negócio. Você é capaz, você consegue, você é forte. E ele começou a liberar várias palavras ali, de força e de poder para aquele menino, e falou, agora você vai lá e você consegue, porque você é bom, você pode. E o menino já estava exausto já, e na primeira tentativa o menino já foi, correu e subiu lá em cima. Eu falei, meu Deus, que é isso? Esse é o poder que tem uma palavra lançada. É isso que acontece, da mesma forma que uma palavra maldita pode atrapalhar a vida de uma pessoa e impedir que ela consiga aquilo que ela almeja, uma palavra bendita também pode fazer a pessoa alcançar coisas que nem ela imaginava que ela podia. Ele acreditou porque era o pai dele. O pai dele sabe tudo a respeito dele. E se tem uma pessoa que a criança confia, é no seu pai e na sua mãe. E se ele falou que ele pode, então pode. É o que eu sempre falo a respeito de Deus. Não importa o que as pessoas estão falando a respeito de você. Se ele falou que você pode, você pode. Se ele falou que você consegue, então você consegue. Porque ele é seu pai.
Ah, se você for o filho de Deus, então faz isso daqui. Não importa se você acha que eu sou, se você acha que eu não sou. Importa o que ele acabou de falar e ele falou que eu sou o filho amado. E é isso que interessa para mim. É isso que nós precisamos nutrir nas nossas vidas. Jesus, ele silencia a voz daquelas pessoas, tirando todos eles ali do recinto. Por quê? Porque o ambiente tem que estar preparado. Não adianta de nada eu estar ali no ambiente e com várias pessoas falando, não, ele não consegue, ele não pode, ele não é capaz. Não adianta. É necessário que primeiro haja uma preparação do ambiente. É necessário que você esteja posicionado para que aquilo aconteça. Mas se alguém estiver aqui no seu ouvido falando mentiras, aquilo se torna uma verdade para você. Que você começa a pensar, nossa, e se for verdade, se eu não der conta mesmo? Né? Tá todo mundo me olhando, e se não acontecer? E se eu não conseguir? Então Jesus, antes de mais nada, ele tira todas aquelas pessoas ali para preparar aquele ambiente. E uma das coisas que é interessante de você pensar é que é muito fácil você encontrar pessoas que vão chorar na sua dor. A tristeza, a dor, ela conecta muito fácil. Sabe? Ah, eu estou aqui sofrendo, padecendo necessidade, aí todo mundo vem, deixa eu chorar junto com você, coitadinho de você, né? É fácil você encontrar pessoas para chorar com você. Agora deixa eu te contar um segredo. Na hora que a prosperidade ela começa a chegar na sua vida, é difícil encontrar pessoas para rir junto com você. Porque as pessoas elas começam a falar, por quê? Ele e não eu. Por que ele consegue e eu não consigo? Então as pessoas, elas estão muito mais interessadas em saber o como que você quebrou o gelo do que na pessoa que estava ali se afogando e agora teve a vida restaurada. Você consegue entender? As pessoas elas estão muito mais interessadas em descobrir o como que você conseguiu esse feito sobrenatural do que em ser agradecidas porque uma vida foi salva ou porque você conseguiu alcançar aquilo que você tanto almejava. Você vai encontrar muita gente para chorar. Nossa, eu estou chorando aqui, coitado de mim. Você vai encontrar muita gente para chorar com você. Mas poucos vão ser os comprometidos com o seu sucesso. Poucas vão ser as pessoas que vão chegar em você e falar assim, cara, parabéns, eu me espelho em você. Um dia eu quero conseguir alcançar tudo aquilo que você alcançou. É por isso que é necessário que você encontre as pessoas que elas estão comprometidas com o seu objetivo. Porque se você simplesmente trazer um envolvido para perto de você, além de ele te atrapalhar no seu processo, pode ser que lá no final, quando você achar que tem alguém para rir com você, ele vai estar muito mais preocupado em saber como que é a sua métrica, como que você desenvolveu tudo isso, do que no sucesso, na prosperidade que você alcançou. É interessante você pensar que muitas das vezes a gente fica com medo de perder pessoas. Coitadinho, né? As pessoas, ela faz isso, mas é porque ela gosta de mim, né? Eu tenho medo de desapontar as pessoas. E nós temos que ter mais medo de perder aquilo que nós somos do que de agradar as pessoas. E nessa situação, esses dias atrás eu falei a respeito do como dizer não, né? Do como que é importante a gente aprender a dizer não para as pessoas para dizer um sim para nós. Porque nessa situação a gente acaba vivendo aquilo que Jesus ele tanto falou. A gente acaba ganhando o mundo inteiro e perdendo a nossa própria vida. Porque a gente se preocupa tanto com os outros e se esquece daquilo que era o nosso objetivo. A gente se esquece daquilo que era o nosso propósito. Nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar com pessoas que estão na mesma frequência que a gente ou que estejam mais altos ainda. Esses dias eu falei aqui a respeito da unção compartilhada. Unção honrada é unção compartilhada. Então aprende a chegar na pessoa que conseguiu aquilo que você almeja e falar, nossa, Deus te abençoe por isso que você conseguiu. Você é uma bênção na minha vida e eu me espelho em você. Aprenda a fazer isso, porque dessa forma você compartilha da unção que aquela pessoa recebeu. Aprenda a nutrir isso na sua vida. Nós precisamos largar o medo, porque o verdadeiro amor, o amor que ele vem de Deus, ele lança fora todo medo. As pessoas estão aqui, como que você quebrou o gelo? Mas não é possível que você quebrou o gelo. E no coração daquele amigo, daquele menino, daquela criança, ele não está nem aí por que as pessoas estão achando ou deixando de achar. Ele simplesmente olha para o lado ali e vê aquele amigo dele que até agora estava praticamente morto ali se afogando.
e agora ele tem uma nova chance de viver. E a única coisa que ele sabe, a única certeza que ele tem é que ele fez a melhor coisa que ele podia ter feito. Ele acessou a fé, ele alcançou aquilo que ele almejava, aquilo que era o seu objetivo principal. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas rirem. O importante é que o seu objetivo ele seja alcançado. O importante é que o nome de Deus seja glorificado. O importante é que haja ação de graças por aquilo que está acontecendo na sua vida. Ah, mas eu não sei como que você conseguiu. E não importa saber. Foi Deus que me trouxe até aqui, é Ele que dá andamento à minha história. Amém?